Fala, rapaziada! Paulinho Lamona na área, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É um prazer muito grande estar do seu lado, presença e companhia. E o meu obrigado é para você que já compartilhou, favoritou, se inscreveu no canal, tocou o sininho e comentou. Troféu joinha é seu. Valeu demais, ó. Toca o sininho, se inscreve no canal e também não se esqueça do Telegram. Lembra do Telegram? Pois é, lá eu passo algumas dicas, você que é da B3 aí no Brasil, eu tenho passado muitas marcações a respeito do mini índice e elas têm feito assim a diferença para muitas pessoas que inclusive nem imagina como é que eu as faço. Então, dá uma chegadinha lá que você não vai se arrepender. Pergunta do Thiago. Paulinho, quanto menos opero, melhor meus resultados. Como controlar o impulso de operar muito? Cara, eu uso uma frase com muita frequência, além daquela o simples funciona, que é menos ou o menos é mais. Qual que é o seu objetivo no mercado? Se o seu objetivo for operar muito, você está atingindo, talvez, né? Mas se o seu objetivo for ganhar dinheiro, com aquele planejamento que eu sempre bato, talvez com uma ou duas operações no dia, que talvez te consuma poucos minutos, a sua meta está feita. Às vezes não só para aquele dia, mas como para outros também. Então, quando você tem muito claro qual é o objetivo que você escolheu essa profissão, eu acho que não precisa dizer muito o que você precisa fazer. Cara, quando eu resolvi operar, era por vários motivos, mas os principais era, de fato, a grana. Com o tempo, naquela ocasião, eu imaginei que pudesse acontecer e também ter mais tempo. Não ter aquele compromisso, ter que picar cartão, encher o saco. Eu já falei isso várias vezes, com fornecedor, cliente, essas coisas todas. Então, assim, isso daqui é muito comum, viu, Thiago? Porque a pessoa que opera menos, ela se afasta mais do computador, geralmente. Pode ver. Eu pego como exemplo o Matheus, meu filho, de 12 anos. Há um ano ele está operando uma conta real, começou com $100, ele está com mais de $340 na conta. Eu não vejo esse moleque operar. Ele tem a rotina dele, ele tem o trabalho dele, né, na escola, as responsabilidades, eu quis dizer, na escola, e ele não fica pouco, ele entra às 8h30, na verdade, e sai às vezes 6h30 da tarde, ou da noite. Então vai vendo. Geralmente é assim que a vida do cara é essa. Já corre, vai pro futebol e no dia seguinte ele fala, ó, papai, eu abri uma operação assim, tal, eu ganhei tantos dólares. O envolvimento com o mercado é legal, mas até um certo nível, não pode ser um negócio doentio. Então assim, veja ou defina quais são os seus objetivos de fato e faça com que esse fim seja o motivo da sua vinda para o mercado financeiro. Não adianta. Se você tem 24 horas do seu dia para ficar na frente do micro e de fato você fica sentado na cadeira, meu chapa, você vai ter um problema sério. Não só com relação às operações, mas também com relação ao seu físico. Porque a maioria das pessoas que operam, que eu conheço, não senta direito, eu sou um deles. Você não tem uma cadeira, possivelmente uma cadeira adequada para ficar posicionado, não está nem um pouco preocupado com a situação de ginástica laboral, quer dizer, fazer um alongamento. Confesso também que eu sou meio relaxado com relação a isso. Só que eu tenho uma vantagem, eu não fico sentado o dia inteiro na frente desse micro. Agora você imagina um cara que está alucinado por operar, cara, não adianta, o mercado ele trabalha em ciclos. Quando você opera com menos assiduidade, eu tenho que operar. Você consegue pegar os pontos melhores. Então afaste-se desse mercado durante um período do dia. Isso é importante para a sua cabeça, para o seu físico, de um modo geral, e você vai ter umas visões que talvez você não teria se tivesse focado no micro ou olhando para a tela 24 horas por dia. Tiagão, não é difícil, cara. O menos é mais. Menos operações, com certeza, a chance de você ter um resultado maior é muito grande. Claro, sabendo o que você está fazendo, né? Marcelo fala o seguinte, Marcelo Borges. Paulinho, qual o caminho para me tornar um profissional?
Cara, eu fiz um vídeo recentemente sobre isso e no final desse eu vou colocar. Viver de mercado, tá? Essa pergunta, a cada 10 que chegam novas perguntas para mim, pelo menos umas 2,5, 3 relacionadas a isso. Então, desculpem aí a insistência. O Guilherme faz uma pergunta muito legal e eu vou falar o seguinte. Paulinho, qual é o seu gerenciamento de risco de acordo com o seu operacional? Quer dizer, como é que eu gerencio o meu risco de acordo com o método Nokuda? Primeiro que o método Nokuda ele trabalha em 3 pilares, que é o planejamento, o mindset sempre afiado e a parte de fato operacional. Isso é o primeiro que eu quero falar. A segunda situação que eu quero falar é que quem define o risco que vai estar definindo o meu gerenciamento não é a estratégia que você está utilizando. Quem fala isso é amador, não sabe o que está falando. É muito comum alguém falar assim, mas eu uso uma estratégia que me dá 2 de risco ou 3 de risco para 1 de retorno. Não sabe o que está falando, mano. Porque uma mesma estratégia, ora vai dar isso, ora não. E quem faz essa decisão não é a estratégia. Digo, deu a entrada, por exemplo, tem um setup e tal, deu a entrada. O risco está de 3 para 1. Risco 3, resultado 1, retorno 1. Quer dizer, em tese, teoricamente, desfavorável. Quem vai assumir essa responsabilidade não é a estratégia, é o cara que aperta o botão. Se o cara quer que com cruzamento de média a relação de risco-retorno dele seja 1 para 200, ele vai ter que esperar essa condição para que quando houver esse sinal, ele vai lá apertar o botão. Não é difícil entender, né? Então quando o cara chega para mim e fala, eu estou usando uma estratégia tal, que está utilizando uma relação de risco-retorno de 3 para 1, o cara não sabe o que está falando. Ou tem que aprender muito mais ainda. E eu acho que não é difícil de entender. A definição do meu gerenciamento, Guilherme, é o Guilherme de Giovanni, é isso aí. A definição do meu gerenciamento de risco, ela está muito casada com os objetivos que eu tenho na minha conta naquela situação. Quanto eu tenho de gordura? Fiz um vídeo a semana passada falando sobre isso. Dá uma olhadinha lá que você vai encontrar também mais informações a respeito. Mas eu tenho que levar em consideração alguns fatores. E dentre eles, sem dúvida, que a parte que define o que eu quero para essa determinada conta ou determinado capital, ou enfim, fala muito alto, né? Então, mas geralmente eu não deixo uma operação que está só para, não importa, aí não importa se é uma operação, uma estratégia mais arriscada ou não, digo, uma conta que eu vou aceitar um risco maior para tentar ter um retorno maior também, que a gente sabe que isso daqui está ligado, quase que siamês falando, né? Tá grudado, os caras estão ali, simbioticamente, assim que fala, acho, né? Sei lá, deve ser. Não tem como separar, né? Mas enfim, faz o seguinte, posso me estender aqui, mas eu ia começar a falar a mesma coisa que eu falei no vídeo passado, salvo engano, né? Esse vídeo passado. Dá uma chegadinha lá que você vai entender o que eu tô falando. Paulinho! É melhor começar em uma mesa proprietária devido aos fatores de risco ou com pouco que conseguir? Digo, capital próprio. Esse é do Sérgio Júnior, ele não fala de onde é. Cara, tá uma febre, né, mesa proprietária no Brasil. Dá uma impressão de que, pô, beleza, acertei, eu sei operar. O cara vai me dar lá 100 pau para operar, eu vou ganhar uma parte. Mas não é tão simples assim. Tem muita mesa aí que é furada. Que os caras estão querendo pegar o seu dinheiro. As maiores, eu não vou citar nomes, se eu não falo bem, eu não vou falar mal, né? Pelo menos eu evito, só quando o negócio extrapola do limite. Mas não... Tem uns caras aí que, né, te obrigam obrigam, ou te vendem uma situação, uma ilusão de que a coisa é fácil. Vem comigo que você faz 500 por dia, mais ou menos assim. E aí a hora que você entra na mesa proprietária,
cada hora aperta um pouco mais, que claramente o cara quer a bilheteria da sua inscrição ali, quer dizer, não quer que você progrida na mesa, ele quer o turnover, quer rodar. Sai 3, entra mais 3, sai 4, entra 4, só que nessa entrada e saída se deixou um dinheiro para os caras. Agora, tem mesas sérias. Se você encontrar uma e de fato te derem condições reais para trabalhar, eu acho que é uma boa, desde que você tenha, evidentemente, uma certa constância. Porque não adianta só fazer o teste e passar, o problema é continuar, cara. O meu pai sempre fala, e falava, né? Entrar numa universidade é a coisa mais fácil que tem, o difícil é sair dela com o diploma na mão. Pensa bem, você vai estudar durante um ano para fazer um teste, por exemplo, aí no Brasil é assim. Você entra, não importa qual, pode ser a mais fraca do mundo. Mas você vai ter mais 5, 6 anos estudando ali e você vai passar por várias situações que talvez te impeça de ir às aulas. Enfim, você sabe perfeitamente o que eu estou falando. Você vai ter uma pressão. Quando você está numa mesa proprietária, a pressão existe. Talvez eles vão te dar alguns limites operacionais para poder trabalhar. Talvez a pressão não seja deles, porque os limites são bem estabelecidos, a mesa trava muitas coisas. Agora, o maior problema talvez esteja em você. Sacou? Por isso que eu falo, bichão, quem se preocupa somente com o operacional está perdendo tempo. Talvez você não entenda o que eu estou falando. Não tenho a menor pressa e nenhum objetivo de mudar o seu raciocínio. Eu quero só colocar uma sementinha aí dentro da sua cabeça para que você comece a entender talvez uma verdade naquilo que eu estou falando agora. É muito comum a pessoa ouvir o que eu falo, não dá a mínima. Ah, porque não sei o que, dá para ganhar dinheiro. Mas daqui um ano o cara volta manso. E quando volta? Quando tem humildade para voltar e falar, pô, você estava certo. Quando não, o cara simplesmente some e volta a vender cachorro quente, velho. Porque não é que não funciona ou não funciona. Talvez tenha funcionado, mas tem algo muito mais evoluído que isso, cara. Se você pegar as tecnologias que nós temos hoje em dia, elas de fato, ou em tese, sempre existiram. Só que não tinham sido descobertas ainda. Dá para entender o que eu estou falando? Você pega a eletrônica digital. Pô, desde que o mundo é mundo, em tese, teríamos condições de fazer. Claro que é um processo evolutivo. Assim como as técnicas ou os conceitos utilizados hoje em dia para algumas coisas, amanhã estarão ultrapassados, mas hoje está fazendo sentido. Eu não tenho mais televisão a válvula, meu chapa. Acho que deu para entender também, né? Vamos falar sobre isso lá na frente, tá bom? Te vejo logo mais. Saúde e paz. Ó, as inscrições para o treinamento de março já estão abertas, então não perca tempo. Método No Cura está arregaçando, você está perdendo tempo se você não conhece ainda. Vem para mim que eu tenho certeza que o caminho que você vai descobrir vai fazer com que você pense diferente, não só relacionado ao mercado, mas também na sua vida. Saúde e paz, vamos viver.